Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o tema do vídeo de agora é: aparentemente estão rolando protestos na Argentina. E parece que o Milei andou enfurecendo a sua população novamente. A gente vai entender do que se trata isso, mas primeiro quero pedir a todos que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, deixe seu comentário e compartilhe o material com os amigos, que isso ajuda a dar mais relevância para esse material junto ao algoritmo. Então agora, sem mais delongas, vamos começar. Argentina à venda. Muitas manifestações ontem na Argentina, na frente da Casa Rosada, por conta disso, de uma política neoliberal do governo Milei, que favorece, poucas pessoas favorecem, inclusive estrangeiros, mas é contra o próprio povo. Eu vou explicar para vocês os motivos, o que está acontecendo. Ontem foi aprovado um projeto de lei pró-propriedade privada na Argentina, gerou muitos protestos, milhares de pessoas nas ruas, confronto com a polícia, pessoas feridas, pessoas presas, detidas, e só que o Senado aprovou. Só que, mesmo assim, as manifestações e o apelo da população já está dando efeito, porque conseguiu tirar do texto dessa lei aí que protege a propriedade privada, no caso do Milei, poucas pessoas, na verdade, né, protege as poucas pessoas que têm direito. O que as pessoas precisam entender sobre o Javier Milei é que ele é declaradamente um anarcocapitalista. Ou seja, ele acredita em estado mínimo, mínimo possível. Ele não acredita em serviços públicos, ele quer diminuir os gastos de estado, ele inclusive quer fazer isso em detrimento da saúde, da educação, da infraestrutura urbana. Ele quer cortar tudo, basicamente cortar tudo. E isso obviamente causa protestos entre a população porque ela precisa desses serviços. Mas ele está trabalhando assim porque assim ele consegue diminuir os impostos, ele consegue diminuir a inflação, porque quando as pessoas não estão consumindo, a inflação baixa. E ele está governando basicamente por uma pequena casta de pessoas mais ricas, que ficam no topo da pirâmide social. Então é natural que estejam rolando protestos lá, porque basicamente as pessoas não estão felizes e não estão dispostas a permitir que o Milei torne a Argentina em um sonho molhado de um anarcocapitalista. Eles estão resistindo, eles estão dando sua resposta nas ruas. Da propriedade privada, conseguiram tirar textos importantes desse projeto e o governo teve que recuar em relação a isso. Mas, no geral, foi aprovado por 37 votos a 33 no Senado. Tá? Esse projeto, na verdade, essa proposta, se chama Lei da Inviolabilidade da Propriedade Privada. Ela é extremamente problemática, mas mesmo depois de retirar os textos, que eu vou explicar para vocês, os textos mais assim, polêmicos e pesados, a população ainda está contra, porque é um projeto extremamente perigoso que tira, vem de Argentina. Vamos lá, então, chama a Lei da Inviolabilidade da Propriedade Privada, e a população argentina que foi às ruas ontem foi dizer: a pátria não está à venda. Né? Porque basicamente é isso. Né? O que seria, em tese, essa lei da inviolabilidade da propriedade privada? Dar mais direitos para proprietários, e grandes proprietários, inclusive, na Argentina, inclusive estrangeiros, contra a própria população. Os dois, já vou começar logo de cara, explicando os dois textos que foram retirados por muita pressão, por organização de movimentos sociais, sim. E essa é a grande verdade que se perpetua através dos tempos. A maioria dos governos não operam em função do menor, do povo menor, do, da parte mais fraca do tecido social. Eles governam para as pessoas das camadas mais altas, para as pessoas ricas. Então, se não houver muita movimentação no sentido de empoderar as pessoas menos favorecidas dentro da sociedade, as decisões dos governos tendem a ferrar essas pessoas, tendem a
e não governar nos seus melhores interesses. Então é por isso que sempre é preciso haver organização da sociedade civil. É preciso haver uma organização no sentido de garantir que os governos sofram pressão para que determinadas linhas de legislação não sejam apoiadas e não sejam aprovadas. Sindicatos, partidos, em sua maioria de esquerda, porque são contra a política neoliberal. E aqui fica um grande exemplo para a gente, para vocês verem o quanto que essa privatização que acontece prejudica o povo, tá? O Milei estava tentando aprovar, dentro dessa lei, fazer uma mudança no estatuto da propriedade rural na Argentina. Deixa eu explicar para vocês. A lei argentina, que é de 2011, o governo de Cristina Kirchner, dizia que não mais do que 15% das terras rurais, aí a gente está falando das terras rurais da Argentina, poderiam ser vendidas para estrangeiros, tá? Aí você sabe como é que funciona, né? Isso limita o número de, por exemplo, empresas estrangeiras que chegam, compram terra no país e começam a minerar, acabar com tudo. Então, só 15%. E esse valor, esse 15%, ele é aplicado às províncias e aos municípios. Porque é preciso proteger os interesses econômicos das empresas do próprio país. E é preciso considerar que a exploração de recursos naturais é uma atividade muito danosa para o meio ambiente. Então, tudo tem que ser feito de uma forma bem coordenada, bem planejada, para que os próprios argentinos não sejam deixados de lado dentro da sua própria pátria e de forma a limitar o impacto ambiental dessas empresas. O que o Milei queria originalmente mudar? Tirar um limite. Assim, não tem limite. Se os estrangeiros quiserem vir, uma empresa estrangeira, e comprar todas as terras da Argentina, ele poderia. Ou seja, ele está basicamente planejando vender o país dele. Ele está colocando o país à venda, está abrindo mão da sua soberania e dizendo que qualquer empresa multinacional que queira tomar o controle da Argentina pode fazer isso. É basicamente isso que ele está dizendo. E isso é bem consistente com esse seu jeito freestyle de fazer política. Só que a população bateu de frente. E aí ele tentou reduzir. Falou, então, em vez de 15%, vamos subir para 25%. A população foi e bateu. Bateu de frente. E aí o que o Milei fez? Ele retirou, né? Retirou do texto. Então, vitória do povo argentino, porque não deixou com que, por exemplo, qualquer empresa estrangeira viesse comprar as terras da Argentina e não tem limite nenhum, poderia fazer o que quisesse. As terras dele é o que o Milei quer. Tá vendo como é que é uma política neoliberal? Certo? Então eles conseguiram fazer com que mantivesse esses 15%. O ideal seria nenhum, mas assim, eles conseguiram fazer, que é uma lei que vem lá de 2011 no governo da Kirchner, para evitar esse neoliberalismo desenfreado, tá bom? Então isso foi retirado do texto. A segunda parte que foi retirada do texto também, que é muito importante, é em relação à lei de manejo do fogo, tá bom? O Milei, ele queria modificar a lei de manejo do fogo da Argentina. Essa lei, ela impede mudança de uso de terras que foram atingidas por incêndio. Então, por exemplo, uma terra foi atingida por incêndio, ele pode simplesmente vender essa terra e pronto. Assim, é o que ele queria, entenderam? Porque não pode. Se uma terra lá na Argentina for atingida por incêndio, ele não, o proprietário ele não pode fazer qualquer coisa com essa terra. Por quê? Porque acontece de ter muitos casos de incêndios criminosos, tá bom? De pessoas que incendiam de forma criminosa para poder burlar, por exemplo, as leis ambientais da Argentina, falou, agora que queimou tudo, não tem mais função, não tem mais que pensar na questão ambiental, vou abrir pasto. E aí esse incêndio acaba sendo criminoso. Então o que o Milei queria fazer? Que tirar isso, sabe? Falar assim, ó, se pegou fogo, pode fazer o que quiser, pode vender, pode fazer qualquer coisa. Isso favoreceria a especulação imobiliária. Essas medidas do Milei são de uma liberalidade obscena, para falar a verdade.
Ele está liberalizando geral a legislação argentina. Ele está jogando o país ao seu bel prazer, fazendo com que a efetividade das leis que existem atualmente fique cada vez menor e o controle, diminuindo o controle do governo sobre a legislação e sobre o país. Porque no fim é isso que ele quer, ele é um anarcocapitalista. O objetivo principal dele é destruir o governo por dentro. Então ele está como que cumprindo bem o seu objetivo. Favorecer a abertura de pastagem, né, os pastos, justamente para ia favorecer com que as pessoas que tivessem, por exemplo, leis, terras que estivessem enquadradas em proteção ambiental, ela queria, por exemplo, abrir um pasto e tocar, desculpa o termo que eu vou usar, tocar o foda-se para a questão ambiental, ela botava fogo, um incêndio criminoso nessa terra, falar, pegou fogo, agora eu posso abrir um pasto aqui, porque não tem mais, não tem, foi em costa de rio, tudo, agora eu posso abrir um pasto. Então, a lei, ela fala o quê? Não pode fazer qualquer coisa com incêndio, quando a terra sofre com incêndio. Aí o Milei queria tirar isso, entendeu? Eles conseguiram barrar isso. Então, são esses dois textos que foram retirados. O que foi aprovado no Senado não foi aprovado com esses dois textos. Uma questão, a primeira da questão da terra para estrangeiros, venda de terra para estrangeiros, manteve a questão da porcentagem de 15%, né, 15%, e o segundo é a questão da manutenção da lei de manejo do fogo como já era, tá bom? Terras que passaram por incêndio não podem ser simplesmente vendidas de qualquer forma. E nesse ponto a gente tem que reconhecer, mesmo que no Brasil role uma visão negativa dos argentinos de modo geral, uma coisa a gente tem que admitir. Os caras lá são muito mais avançados do que nós aqui no quesito fazer protestos, em tornar pública seu descontentamento com certas medidas. Eles lá fazem protestos, eles fazem pressão, pressionam seus governos e conseguem esse tipo de pequena vitória. Enquanto aqui no Brasil é muito mais difícil ver as pessoas se juntando por determinadas pautas. Só que, ao mesmo tempo, a população, né, os manifestantes, eles continuaram na frente da Casa Rosada e falam assim, mas tirou esses pontos aí polêmicos? Não, é porque a proposta é muito mais ampla. Então, você tem, vou dar um exemplo, alguns pontos aqui que foram aprovados. Então, a questão em relação ao aluguel. Esse ponto aqui é muito importante para trazer para vocês, porque em relação ao aluguel, diz o seguinte, que esse novo texto diz que quando você tem uma notificação, ele cria lá um termo, né, o Milei cria um termo chamado de desejo expresso. Quando uma pessoa ela aluga um imóvel, ela está vivendo naquele imóvel, aí ela recebe uma notificação por falta de pagamento, ela tem que obrigatoriamente deixar esse imóvel em 3 dias. Assim, não tem aquela questão de ordem de despesa de um mês para a pessoa se programar, não. Em 3 dias essa pessoa tem que vazar dali, porque senão vai chegar forças policiais, vão tirar ela à força, com tudo, né? Por conta de atraso de aluguel. Então, assim, recebeu a notificação, tá expulsa. Na hora, assim, ela tem 3 dias para sair. É uma medida extremamente violenta. Aí você fala assim, pô, mas o proprietário não ganhou. É impressionante a capacidade que o Milei tem de deixar a sua própria população puta da vida com ele. Mas ele está seguindo a cartilha do anarcocapitalismo que ele tanto prega. Ele está, pelo menos, sendo honesto com relação às suas intenções. Ele foi eleito através dessa plataforma de mexer pesadamente nas estruturas de governo e ele está fazendo exatamente aquilo que ele prometeu fazer quando estava em eleição. Mas olha só, tem uma questão importante. Isso aqui acompanha a questão da economia argentina. Que a Argentina tem um baixo crescimento econômico, está com uma crise, tem a inflação alta. A gente viu recentemente, inclusive, uma empresa da Argentina tentando fazer teste de venda de carne de burro para a população, porque as coisas estão tão caras. Tem muita gente lá que não está conseguindo pagar aluguel. Então, por exemplo, a gente tem aqui um Instituto Nacional de Estatísticas e Censos da Argentina, que diz que cerca de 17,4% da população do país vive em moradias alugadas.
E em grandes centros urbanos, como por exemplo Buenos Aires, esse índice sobe para de 35% a 40%. Só em Buenos Aires é 35% a 40%. E aí você tem que levar em consideração a situação atual de crise econômica da Argentina, onde muitas pessoas não estão conseguindo pagar o próprio aluguel. Isso geraria um pânico e aumentaria significativamente o número de pessoas em situação de rua na Argentina. O que, por sua vez, também diminuiria muito a popularidade do governo Milei. E parece que ele não se importa muito em ser ou não popular. Parece que ele só está preocupado em fazer passar a sua agenda, fazer passar a sua visão de mundo. Ele não está muito preocupado com popularidade. Outra questão é em relação a terras que o Estado se apropria, tá? Que o Milei agora está facilitando para o proprietário, o dono da propriedade, quando o Estado, inclusive, vai se apropriar. Lembra que ele é neoliberal, ele quer reduzir o Estado, dar mais força para a propriedade privada. Pela lei atual da Argentina, um Estado, quando o Estado precisa se apropriar de uma propriedade, ele precisa ter um grau alto de justificativa para isso. Ele não pode simplesmente, não existe isso. O Estado chega lá e fala assim, eu quero a sua propriedade porque eu quero ela. Ele precisa justificar o porquê. Então pode ser, por exemplo, uma propriedade privada que está em área de preservação ambiental e o proprietário lá atual não tá respeitando isso. Aí o Estado fala, a gente vai apropriar, né? Só que o que acontece? Ele precisa pagar para o proprietário o valor do imóvel, tem uma indenização, ele paga o valor do imóvel. Então, nesse caso, o proprietário ele não tem escolha, mas ele não vai sair do zero, ele vai ter que receber por vender a propriedade ao Estado. O que o Milei está tentando fazer agora, que foi aprovado nesse texto, é que esse proprietário, além de receber o pagamento, ele também vai receber os chamados lucros cessantes, que são lucros ou pagamentos que ele não receberia por não ser mais o proprietário dessa terra, mas ele vai continuar recebendo. É como se ele não deixou de ser o proprietário, mas ele ainda recebe coisas por ser o antigo proprietário da terra. O Estado vai estar dando dinheiro para ele. Vocês compreenderam? Ou seja, o Milei está fazendo de tudo para enxugar o Estado, enxugar a máquina pública e dar mais poder aos proprietários. Toda essa política favorece ainda mais os mais ricos da Argentina, que são as pessoas que têm acesso, né? Os mais ricos. Os mais ricos, ou seja, exatamente o grupo que colocou o Milei no poder. Porque ele é um vassalo dos grandes negócios, dos grandes bancos, das grandes empresas, das pessoas endinheiradas. As políticas de Essas políticas que ele implementa como anarcocapitalista são aquelas que é, favorecem principalmente as pessoas mais ricas e ferram justamente as pessoas mais pobres. Os milionários, os bilionários, o próprio Milei é muito rico, inclusive. Ou seja, deixa a população de lado. Só que os movimentos estão dando a resposta, conseguiram tirar esses dois textos do que eu falei para vocês do projeto, só que eles ainda querem mais, porque eles estão levantando a bandeira de que a Argentina não está à venda. Eles estão falando lá assim, olha, a pátria não está à venda. E aqui eu quero até falar uma coisa importante para vocês. É essa Argentina que eu acredito. Tá? Não é a Argentina do racismo, não é a Argentina, por exemplo, que a gente viu, falou recentemente da questão da Copa, que inclusive está agora apoiando o Infantino, apesar de todos os escândalos que ele tem na FIFA. Eles estão apoiando lá porque ele favorece a Argentina no futebol, através da Federação Argentina de Futebol, a AFA. Não, a Argentina, que eu já defendo aqui, falei para vocês, é a Argentina do povo. É a Argentina que luta contra essas medidas neoliberais e conectam as coisas, tá? Vocês lembram que recentemente, vamos lembrar, recentemente teve sionistas na Argentina botando fogo em regiões da Patagônia. A gente acabou de falar da questão da lei do manejo do fogo. Recentemente, Milei se encontrou com Donald Trump, com Benjamin Netanyahu, fazendo um projeto de escalada da extrema-direita e do neoliberalismo na América Latina. Então, Também tem que lembrar que essas medidas neoliberais que são implementadas por gente como Milley,
elas também servem muito bem aos propósitos dos Estados Unidos na região. Eles querem governos que sejam aliados, sejam simpáticos aos seus interesses na região, e o Milei tem sido o mais vocal desses governos. É importante ter medidas que barrem isso, é importante ter a voz do povo para barrar isso. Tá? Porque é só assim que esse tipo de medida absurda não passa numa democracia. Mas é isso aí, esse foi o vídeo, essas foram as falas do professor, agora eu quero saber o que vocês acharam das falas dele e das minhas. Escrevam aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e valeu!